Olá a todos. Esse áudio, por meio de um vídeo, é para declarar os crimes da presidente Dilma Rousseff em seu governo. Até 2014 em seu governo, que iniciou neste ano de 2015. Também Luiz Inácio Lula da Silva cometeu crime de responsabilidade através de receitas no orçamento que usaram, que não poderiam ter usado no exterior, porque existe na Constituição que o presidente da República, sob esta Constituição de 88 do Brasil, não somente temos nossos direitos, mas os deveres. O presidente da República, em seu governo, ministérios, órgãos públicos, assim como os governos de estado e municipais, têm deveres, sob pena de crimes de abuso de poder, crimes de responsabilidade e outros. E nós vemos no artigo 62 da Constituição que diz: parágrafo 1º. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria 1. Relativa à letra D. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no artigo 167, parágrafo 3. Esse parágrafo 3 diz: a abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender às despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no artigo 62. Por isso que o governo do PT optou fazer um decreto de lei, revogando o decreto no começo do ano, do seu orçamento total do seu governo, em que a Constituição do Brasil manda fazer a lei prevendo os gastos do governo, porque sem lei, sem autorização do Congresso, de senadores e deputados, que vão ter que, a cada 3 meses, receberem os deputados e senadores com uma comissão mista, acompanharão, é o dever deles, e não se quiserem buscar, se acordarem em moeda de troca com o governo e entre os partidos, deverão acompanhar a cada 3 meses o governo em suas ações e em seus gastos, porque a presidência da República deve mandar a cada 3 meses com o decreto prevendo seus gastos e seus projetos totais, todos os gastos e cumprimentos do plano plurianual, a LOA, a LDO, tudo tem que ser previsto, tem que ser autorizado previamente. Nós vemos no artigo 167, são vedados o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Então, nós vemos o seguinte: qual que é a lógica que o STF vai ter que raciocinar para cancelar a lei nula, o decreto nulo, que é o segundo decreto de 2014 dos gastos do governo e o segundo decreto de 2015 dos gastos do governo. Agora o povo brasileiro tem que saber a verdade que acontece no Congresso Nacional da moeda de troca, para assim receberem
valores em emendas parlamentares de moeda de troca do governo para satisfazerem seus pontos políticos, seus interesses de grupos corporativos. Aí está, para vocês da Polícia Federal, para vocês do Ministério Público, para vocês que são contra o PT, como eu, para vocês que creem em Deus, Deus que me usa e o Senhor Jesus Cristo nisto. Neste vídeo, o importante é o áudio, a lógica, pela lei. E vocês que são juristas em todo o Brasil e internacionalmente também, porque esse vídeo vai ser enviado para órgãos internacionais também para saberem sobre a corrupção, que é maior ainda no entendimento da lei do Brasil. A nossa Constituição, que consolida as leis do país. Nós vemos perfeitamente que os segundos decretos de 2014 e 2015 que o governo fez para revogar os anteriores, para não ser processado no crime de responsabilidade, são inconstitucionais esses decretos. Uma lei só pode ser revogada com outro decreto, sim. Mas nós vemos no artigo 5º da Constituição, e nesse artigo 167 que fala do orçamento dos gastos do governo. Primeiro, o artigo 167, são vedados o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Então, tudo que já foi feito, o governo não pode fazer uma pós-lei da coisa, uma pós-lei de seus atos, uma pós-lei. A lei é feita previamente para autorizar o governo de fazer os seus gastos e não fazer os gastos e aprovar depois para ser absolvido de crime de responsabilidade. É vedado o início de programa ou projeto não incluídos na lei orçamentária anual. Então, todos os gastos a mais do que o governo podia colocar, que foi aprovado no começo do ano, o governo caiu no crime de responsabilidade, sim. Porque tem que ser aprovado anteriormente. Pré-aprovado e não pós-aprovado. Uma lei é revogada e os atos após aquela lei, que são feitos no decreto dela, mesmo revogando a anterior, modificando o julgamento da causa, do ato, da coisa, ou direito, ou até mesmo dever, conforme o artigo 5º da Constituição declara assim. Depois é que a atitude será julgada fazendo o decreto, mesmo revogando uma lei anterior. Os atos depois, que no dia, hora, minutos e segundos que entrar em vigor essa lei, é então que ela valerá. E não para anistiar obras do governo, atitudes do governo, abusos de poder, crimes de responsabilidade anteriores que foram feitos sem a prévia autorização da lei orçamentária anual. Então é proibido, é inconstitucional o decreto do PT com o Congresso Nacional que ganharam as emendas parlamentares em moeda de troca para remeterem esses valores para onde quiserem, beneficiando a empresa para depois ganharem ali no caixa 2, 3, 4, 5, 6, 7, seja quantos forem, esses dinheiros em suas campanhas, fortalecendo seus setores de campanha. A verdade, a lei manda que só pode iniciar o
gasto, havendo uma lei prévia e não pós. Artigo 5º da Constituição diz o seguinte: Artigo 5º da Constituição do Brasil, inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A lei só poderá prejudicar um ato impedindo que a pessoa faça, como eu já falei, a partir da data que entra o vigor dela, pós, e não prévio. Então, uma lei para tirar um direito que eu já fiz não pode. Assim, também a coisa julgada, o ato jurídico perfeito, como foi permitido que apenas o governo tivesse um limite de gastos de seu plano anual de gastos em seu governo em 2014 e o outro em 2015. Esse ato jurídico perfeito, essa coisa julgada, não pode ser cancelado por outro decreto de lei. A lei, esse novo decreto de lei, está incluído aqui nesse inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Exatamente essa é a lógica da Constituição que violaram os senadores e deputados que votaram em favor do PT, de Lula e Dilma e seus corruptos aliados, para fazerem desse Brasil um país mais corrupto ainda, mais escandaloso. Nós vemos no artigo 63 da Constituição do Brasil o que Dilma violou. E os congressistas do Brasil, senadores e deputados: não será admitido aumento da despesa prevista. Inciso 1. Nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no artigo 166, parágrafo 3 e 4, que é só se houver calamidade, etc., o que eles não podem fazer. O que eles não podem fazer usando esse artigo para aumentar as despesas do seu orçamento. E a comunicação é prévia e não pós. Volto a falar. Artigo 167 da Constituição do Brasil. Inciso 9. Parágrafo 1 e 2. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. O PT poderia fazer antes do início dos 4 meses finais do ano, antes de setembro. A partir do dia 1º de setembro não poderia mais. Setembro, outubro, novembro, dezembro são os 4 últimos meses do ano em que o PT não poderia fazer uma lei para créditos extraordinários. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que foram autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Então, a lei
o decreto de lei que autoriza o governo no ano, como é anual esse exercício, tem uma prévia autorização, porque o PIB cai, mudam-se as receitas, os impostos, o volume de receitas. Aí tem que fazer uma análise prévia de quanto o governo vai gastar, gastou, quanto falta para pagar em seus projetos, em suas ações, para fazer então todo o orçamento para ser aprovado previamente, que é a autorização para os seus gastos. Caso ocorra essa autorização para aumentar as despesas antes dos 4 últimos meses do ano, o governo poderá gastar nesse ano esse valor a mais. Mas como já era no final do ano, eles fizeram a manobra de fazer um decreto para revogar o decreto anterior, sendo que a lei não pode prejudicar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada. Uma ação que já está em andamento, até mesmo foi consumada, concretizada até o final, como as ações do PT, com suas dívidas da Petrobras e outras questões que fez os políticos corruptos aprovarem o teto de 120 bilhões aproximadamente, ou igual, para que o governo não caia no crime de responsabilidade, mas caiu porque esses decretos secundários são inconstitucionais, são nulos, não têm valor nenhum, não têm vigor nenhum. É apenas uma manobra, são letras de pessoas de um governo. Artigo 170 da Constituição do Brasil. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: soberania nacional. Então o PT não poderia investir em outros países, anistiar países em dívidas com o Brasil, por causa da soberania nacional. Tem o inciso 7 aqui também, que o governo tinha que fazer a redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego e outras coisas que são deveres do governo fazer para melhorar a situação econômica do brasileiro. Soberania nacional, independência nacional, fala a nossa Constituição. E o PT não fez. Em 1965 foi feito um decreto da Lei número 4.898, contra os crimes de responsabilidade administrativa, civil e penal, contra as autoridades que no exercício de suas funções cometerem abusos. Artigo 4º, letra H. O ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa natural ou jurídica, o governo federal é uma pessoa jurídica, quando praticado com abuso ou desvio de poder ou sem competência legal, acobertado ou protegido pela Constituição. O que o governo do PT e os congressistas fizeram foi abuso de poder, crime de responsabilidade do governo. Por isso que o pedido de impeachment tem, conforme esse artigo 6º aqui que eu vou ler, parágrafo 1º, letra C, ao servidor público: suspensão do cargo ou função oposta por prazo de 5 a 180 dias, com perda de vencimentos e vantagens. Destituição de função, demissão a bem do serviço público, a bem do
serviço público. Quem faz mal, a mal, com pedagogia, usando negros em campanhas políticas como o PT para ganhar a presidência, fez em 2014 o segundo decreto para invalidar o primeiro para ganhar a eleição, para não ficar de fora na eleição. É isso que o PT faz. Daqui a pouco vai fazer leis e mais leis, proibindo evangelismo, proibindo seus inimigos de ganharem mais dinheiro, arremetendo essas remessas para as empresas de seus grupos petistas, ou simplesmente grupos econômicos que dão ao PT o que o PT quer, para fazer leis e dominar o país, e ganha do PT o que o PT propõe-lhes dar para favorecer o PT nas mídias, os canais de televisão, sites, rádios, seja quem for em órgãos públicos, pessoas jurídicas privadas, empresários, sociedade, estão unidos com o PT para ganhar muito dinheiro e o poder. Se Eduardo Cunha é culpado, sendo julgado pelo STF, por uma questão de palavra, mas vocês são hipócritas, pecadores, servos do diabo brasileiros, porque vocês comemoram o dia da mentira e agora acusam ele de ter mentido, e falam sempre nas rádios e televisões pecaminosas que uma mentira não faz mal, quando é para bem de alguém. Não, uma mentira não é para bem, uma mentira é para mal, porque é do diabo. Você fala a verdade e sofre a consequência, e Deus julga. Jesus morreu na cruz falando a verdade e sofreu consequência, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele está à destra de Deus, o meu mestre, o qual me ensina a Constituição do Brasil, as leis dos códigos do Brasil para derrubar o PT com classe, com sabedoria e inteligência irresistíveis, porque ele é o Filho de Deus, nunca pecou. A ele eu sigo, minha luz, mais forte que o sol no céu, quando podemos ver meu Senhor Jesus Cristo. E vocês que aprovaram esses nulos decretos para o PT, congressistas políticos, corruptos de entendimento, corruptos por propinas e dinheiros, vocês traíram Deus e Jesus nisso, favorecendo o PT. Vocês deveriam favorecer a justiça de Deus, obedecendo a Deus. Vocês são Judas, vocês falam o mês inteiro um monte de coisas, aprovam quase nada de trabalhos para dar mais um mês e receber mais um salarião cheio de benefícios para viver nessa luxúria, favorecendo empresas, favorecendo corruptos, máfias, enquanto o povo brasileiro mora em casas de madeira podre, sofre calamidades, não consegue um auxílio aluguel com direito por causa da calamidade, inundações, mas vocês conseguem tudo em votações para anistiar a vocês mesmos. Quero dizer aos militares das Forças Armadas, policiais federais e outros juízes, pessoas do Ministério Público que estão ouvindo essa mensagem que eu vou enviar para vocês. Fiquem atentos com o PT e outros partidos políticos. O Partido Comunista leva muito a sério o comunismo, por isso que estão introduzindo essas artes marciais, mais ainda enrustidas como fachada, como se fosse uma prática esportiva, porque eles querem tornar o Brasil igual à China, mandar do povo, centralizando os deveres e direitos de um povo sob ordens desses políticos, e eles mandando, eles sendo a pirâmide autoritária, comunista, a pirâmide maligna contra o evangelismo, contra a liberdade da vida humana.
do Brasil. Eles querem mudar essa Constituição, alegando ao povo, socorro ao povo, ajuda ao povo. Usa o Bolsa Família para fisgar votos nas mentes das pessoas. Artigo 165 da Constituição do Brasil. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão 1. O plano plurianual. 2. As diretrizes orçamentárias. 3. Os orçamentos anuais. Parágrafo 4. Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. Então são proibidos os programas internacionais. A meta fiscal é interna. Os gastos públicos do governo é internamente, salvo se tiver que comprar alguma matéria-prima, algum produto para favorecer o povo brasileiro, como o gás da Venezuela. Aí já é uma compra. É totalmente diferente de fazer investimentos no exterior. Artigo 7. Para provar o que eu estou falando, tem lógica e a verdade da Constituição do Brasil. 7. Os orçamentos previstos no 5º parágrafo 1 e 2 deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais dentro do país, segundo o critério populacional. 8. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e a fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Aí nós vemos que os créditos especiais extraordinários, que fala no artigo 167, parágrafo 2, terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados. Se não for autorizada a lei nos 4 meses finais do ano. Se for a lei a partir do dia 1º de setembro promulgada, aprovada e passar a vigorar, está dizendo aqui, vírgula, salvo seu ato de autorização, for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, já chegou no limite o saldo do governo do gasto, por autorização prévia do decreto, como é no começo do ano, esses novos gastos serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente do outro ano que vem depois, que é anual. Então, salvo seu ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, a lei não retroagirá no ato jurídico perfeito que autoriza um direito, um dever do governo. Por isso que a autorização é prévia e não pós. Pós é diferente. Pós, o que
vai acontecer depois. Por isso que é prévia, porque depois da autorização, o que vai acontecer? A coisa julgada, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido que o governo teve para fazer esses gastos com limite. Fazem um novo decreto para cancelar o primeiro, não pode, é inconstitucional. Agora, claro, o STF, os juristas aí entrar com uma ação, o AB, seja quem for. Quem será que vai na frente, vai conseguirem o êxito antes do outro? Porque qualquer um vai conseguir facilmente, porque a lei é clara, a Constituição do Brasil é clara. Então não adianta o PT falar e usar a Constituição dizendo que uma lei pode revogar a outra lei. Artigo 5º da Constituição, a lei não retroagirá. Não prejudicará o ato jurídico perfeito, o direito adquirido, a coisa julgada. Não pode prejudicar. Não pode. Dilma, não pode Dilma. Lula, não pode Lula. Senadores e deputados, a lei diz, não pode. E eu digo que vocês não devem ficar aí no nosso governo, no nosso Congresso Nacional. Não podemos suportar tais corrupções, mentiras de vocês, piores do que Eduardo Cunha. E ele não foi cassado, tem um mandato dado pelo povo. O mandato é válido. Ele tem poder para pedir o impeachment de Dilma, porque ele não perdeu o seu posto, o seu mandato. E ele deve sim agir mais ainda. Eduardo Cunha, se você me ouvir, faça mais e mais. Até o último segundo, se conseguir te arrancar daí. De qualquer forma, lute contra Dilma. Pelo menos isso é bom para o Brasil. Que você faça se os teus atos estão sendo reprovados ou não, ou aprovados alguns, reprovados outros, ou a maioria reprovados, ou alguns só aprovados, isso aí é outra história. Mas você não perdeu o mandato, lute contra o PT. Então eu digo para vocês que estão ouvindo essa mensagem, o áudio, esse é o entendimento da Constituição, das leis do Brasil, e não tem dúvida nenhuma. Eu me expressei aqui, expus aqui a verdade. Não tenho medo de lutar contra o PT, processar, julgar, condenar, repudiar, porque o que o PT tinha que fazer era lutar em favor do povo interno do país, dos negócios internos do Brasil. Por isso que estão sendo presos e conseguem cada vez mais leis em seu favor, porque são corruptos os congressistas do Brasil. A maioria. O dinheiro não sobe para a cabeça. Mas essas pessoas são escravas da avareza. Servem a Mamon, como Jesus falou. Não podeis servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, porque há de amar a um e odiar a outro. Eu amo a Deus e a Jesus Cristo. O rico foi para o inferno na história contada por Jesus, não é metáfora. Adão e Eva não são metáforas. Realmente Deus criou os céus e a terra. Realmente. A mulher veio da costela de Adão, sim. Não adianta achar ruim isso. E por que achar ruim se o restante da humanidade vem da fecundação de órgãos genitais da humanidade? Deus fez algo ainda puro, tranquilo, sem fecundação nenhuma. E acham ruim essa verdade.
Mamon só debaixo dos meus pés derrotado, porque eu tenho dois senhores, Deus e Jesus Cristo, Pai e Filho. Deus é um, Jesus é outro. E odeio as mentiras de Edir Macedo, R.R. Soares, Valdomiro Santiago. Odeio esses falsos profetas que levam o dinheiro do povo. E o povo, a mentira. Falam que é o Deus da Bíblia, que não tem doutrina, tem sim. A sã doutrina do Evangelho. Oração e jejum, controlando a nutrição no corpo, a hidratação por causa dos trabalhos, do dia a dia da vida, com inteligência. Deus dá a vitória, a salvação para quem crer, se santificar, se arrepender dos pecados. Deus liberta totalmente. Romanos capítulo 8, no Novo Testamento. É muita coisa para falar. Tem muitas Bíblias no Brasil, leia e obedeça a Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês para que processem o PT e tirem esse governo corrupto. E podemos sim melhorar o Brasil. Dilma roubou as minhas mensagens que eu mandei para o Congresso há anos, por isso que tem melhorado as ações da polícia e do STF para julgar a mensalão e etc. Participei, em parte participei sim, Deus me usou. Porque foi por Deus, porque senão não participaria de nada. Não ia adiantar, eu sou mais um protestante. Junto à multidão, deveria ser contra a corrupção, mas sozinho ou é por Deus ou é muito complicado. Eu acredito em Deus e Jesus Cristo. E eu falei nas mensagens, eu acredito naquilo, eu acredito nisso. E Dilma usou as minhas mensagens. Falava que tinha que acertar e não errar. E Renan Calheiros roubou a minha mensagem. Pode falar o que é verdade, o que é certo, não é roubar a mensagem, mas roubou porque usou injustamente. Usou para corrupção, então roubou. Usou para o erro, então roubou. Abuso de poder. Roubou a inteligência, assim como os falsos profetas roubam o coração das pessoas com as falsas profecias. Os falsos profetas roubam dinheiro que as pessoas pensam que estão dando para a evangelização das almas, para a salvação delas para Deus. Não é usado legitimamente, é roubo, roubo e roubo. Jesus não veio roubar as almas, veio salvar as almas. Salvar e morreu na cruz. O meu Senhor, o meu Mestre Jesus Cristo. Deus abençoe vocês que ouvirem. Mas abandone o pecado, porque senão você vai para o inferno. Em nome de Cristo Jesus, abandone. Veja o mundo os sinais. O cumprimento da palavra de Deus. E o que os heréticos falam que é plano de Deus, coisa do destino, que Deus está no controle, mentira. Deus está no controle da sua santidade, da sua palavra. O homem pecou, por isso que vieram o caos. Vieram os caos por causa do pecado. Não é plano de Deus as desgraças, pecados no mundo, estupros, crimes. Não é plano de Deus que Deus vai dar vitória, vai dar, tá provando, tudo mentira. Nós agimos e temos consequência dos atos. Nós agimos. Por isso que Deus tinha nas suas leis morte de pessoas. Porque o mundo ia ficar cada vez pior se essas pessoas não morressem, se o povo de Israel não as matasse. Deus não é severo. Deus é justo. O povo que peca demais e acha que isso é normal. Porque está morto, sem comunhão com Deus, que fale contra os seus pecados. Por isso que Jesus usa, se expressa os seus irmãos, os filhos de Deus, para pregar contra o pecado. Em nome de Cristo Jesus, eu termino aqui.